Isso aqui é um espaço de conhecimento, de construção incrível. Passar pelo CEDIM é um aprendizado, é uma honra. E eu tive, assim, ainda mais o privilégio de aprender muito aqui dentro e ainda ter, assim, a gratidão e a honra de ter sido eleita presidenta do CEDIM. Eu represento a Associação de Mulheres Empreendedoras acontecendo em Saquarema, aqui no CEDIM. Quando eu cheguei em 2012, eu encontrei um grupo de pessoas numa comissão tentando mudar o regimento interno do CEDIM, porque o regimento interno não permitia que a sociedade civil assumisse a função de direção. E fizemos uma luta muito grande, pesquisas e tudo, montamos processo, as duas advogadas, Tereza Navec e Conceição Santos, foram as redatoras do processo do novo regimento interno e fazendo uma nova proposta para que a sociedade civil pudesse ocupar a função de direção. E nessa nova proposta, a sociedade civil assumiria a função com uma direção colegiada, que tem a presidência, a Secretaria de Finanças e a Secretaria-Geral. Isso significa que, de 2018 até agora, 2022, tem a primeira gestão da sociedade civil. Essa gestão da sociedade civil é composta por 17 entidades. Eu sou conselheira do CEDIM, representando o IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e faço parte, então, dessa gestão. A importância de você ter a sociedade civil é porque você tem alternância de poder. Então, quando você tem essa alternância de poder, você traz para quem tem a possibilidade de fazer coisas, executar coisas, é a sociedade civil. Então, esse colegiado que está trabalhando nesse sentido, e não o governo. Então, você pode influenciar de uma forma mais efetiva, entende? As políticas para as mulheres. Então, o CEDIM tinha, né, uma legitimidade muito grande, como essa característica de órgão misto. Uma parte Estado e uma parte sociedade civil. E esse foi, por exemplo, o modelo de São Paulo, o modelo de Minas Gerais, né? E esse foi o modelo que deu origem ao modelo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em Brasília, né, que era também um órgão misto, né, a representação do Estado com um pessoal remunerado, né, por cargos públicos, e uma representação de um conselho de mulheres que vinham de representações da sociedade. Uma delas é a professora Ruth Cardoso, né, a Marina Colassante, a Lélia Gonzalez, e uma série de mulheres, a Jaqueline Pitangui, uma série de mulheres que representavam setores importantes ligados aos direitos das mulheres ou mesmo ao feminismo. A história da mulher é de muita luta. Nós, durante anos da criação do CEDIM, que foi em 1987, naquela época, na década de 80, a gente estava vivendo um momento de redemocratização do país. E aí as mulheres estavam se organizando em entidades, em grupos, para poder fazer a transformação que se precisava para que as mulheres tivessem espaço na nossa sociedade. Isso aqui é um espaço criado por nós mulheres, vivido por nós mulheres, onde nós, ao longo da vida, passamos um pouquinho do que a gente sabe
e aprendemos muito com a mulherada que chega aqui. E a gente não tinha onde colocar um prédio, uma sala para o CEDIM. Aí eu fui trabalhar no Ministério da Saúde, trabalho até hoje no Ministério da Saúde, na Rua México. Consegui uma sala onde o CEDIM funcionou durante um largo tempo. E ali a gente ficou doida. Onde vamos conseguir um local para colocar este CEDIM? Aí eu me lembro que o meu companheiro Armando, estava buscando também uma casa para o grupo que ele trabalhava. Aí disse, nós encontramos uma casa na Rua Camerino, uma casa muito grande, que não nos interessa. Valeria a pena vocês irem lá. Aí eu vim para este prédio aqui, e eu me lembro que a Lígia Doutel de Andrade já era a segunda presidente. Quando nós entramos ali embaixo da primeira sala, aí era lama, e nós pisamos na lama. Eu saí daqui, com a perna, eram 4, cheia de lama, e a Lígia Doutel de Andrade é uma mulher bem formal, muito branquinha, e ela saiu daqui, o que é isso? Aí podre com o pé agoniado. Este foi o CEDIM que nós encontramos. Quando a gente entrou neste CEDIM, nesta casa, fizemos uma abertura bonita. A gente tinha ideias do que fazer. Agora, as ideias foram se tornando num plano maior, quando a mulherada começou a chegar aqui. E as mulheres chegavam e algumas não sabiam o que fazer aqui. Umas traziam problemas com sua família, problema com seu homem, problema de doença, problemas problemas diferentes. E a gente começou a se organizar de forma melhor em cima da problemática que chegava aqui. O CEDIM tem um papel, né? Conselho Estadual da Mulher. Conselho Estadual da Mulher. A gente tem instâncias, a gente tem os conselhos municipais e os conselhos estaduais. É isso? E o Conselho Nacional da Mulher. Nós estamos numa instância aí estadual. O CEDIM, ele é formulador, ele é fiscalizador das políticas públicas que protegem, que efetivam ações que garantem o direito às mulheres viverem livre de violência. Então, estar no CEDIM, viver esse momento, é algo que nos realiza enquanto pessoa, enquanto menina, né, enquanto mulher que viveu uma situação de violência, que foi violentada, que sobreviveu e que voltou a estudar, garantiu seus direitos, lutou, fez do luto a luta, né? E dentro dessa conquista não segurou só para si, trouxe para a coletividade. E o CEDIM nos representa dessa forma, atuante, enquanto na luta contra todo tipo de violência que possa ser realizado contra uma mulher. Nós, mulheres, não queremos pena. Nós não queremos nos sentir pequena. Nós somos mulheres. Nós somos pessoas de direito. E como pessoas de direito, nós precisamos nos identificar umas às outras e precisamos nos fortalecer. A minha passagem pelo CEDIM foi muito importante para mim, foi um desafio imenso ocupar esse novo lugar.
de quem tinha essa formação feminista e de trabalhar diretamente, né, de fazer atendimentos e tal, de repente estar num lugar que era um lugar político. E eu tive que aprender muita coisa. E as relações nem sempre tranquilas. Eu acho que eu cresci muito e aprendi sobre todas as áreas, porque até então a minha área era de enfrentamento da violência. E eu sei, hoje em dia, muito mais, que as outras políticas são fundamentais, inclusive, para uma mudança, uma transformação social nas relações de gênero que vão desembocar em relações de não violência, né? Então, que não se trata só de atendimento ou enfrentamento da violência. O feminismo no Brasil, no mundo, ele foi num crescendo. A gente nasceu, eu conheci o movimento feminista da década de 70, quando a gente criou o Centro da Mulher Brasileira, a primeira entidade feminista criada no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então, isso foi uma coisa, cara, de uma beleza ímpar, entende? A gente recebia as mulheres, discutia, aprendia com elas, foi uma riqueza ímpar. Toda semana a gente estava lá, no centro da cidade, numa salinha que a gente conseguiu e discutindo com a mulherada. É importante a gente reafirmar que, embora a gente soubesse do desafio de abrir esse espaço, nós conseguimos trazer, em 2022, a subsecretaria para cá, para funcionar aqui. Quer dizer, já subiu um pouquinho, né? Já tem uma instância um pouquinho mais alta, mas, ao mesmo tempo, não é ainda o que a gente quer. Porque uma secretaria pode conversar com as outras secretarias e aí realmente executar políticas transversais na saúde, na habitação, na educação. Então, a gente ainda está um pouco longe do que a gente quer nessa estrutura. Do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. É importante a gente pensar que nós estamos na fase em que os orçamentos... A Comissão de Segurança do CEDIM foi criada numa época em que um secretário de Segurança do Rio de Janeiro e um chefe de Polícia Civil resolveram acabar com as delegacias das mulheres. Delegacias que começaram a ser criadas, a primeira delegacia criada aqui no Rio foi em 1986. Nessa época ainda não havia a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha foi criada somente em 2006. Então teve todo esse processo do movimento feminista, do movimento de mulheres, para a criação da Lei Maria da Penha, mas em 1996 nós tínhamos apenas 5 delegacias de mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nós podemos dizer que ainda era muito novo, né? As delegacias ainda eram muito recentes e havia toda uma necessidade também de qualificação dos profissionais, né? Dos policiais. Então, eles achavam que as delegacias de mulheres, elas não tinham muito o que fazer. Então, vamos acabar com as delegacias de mulheres. Então, houve uma reunião, né, na Secretaria de Polícia Civil com o secretário de Polícia Civil e nós, então, fizemos um grupo. Quando eu digo nós, não só as feministas, né, que se apresentavam como feministas, mas mulheres de diversas regiões aqui do Rio de Janeiro que eram lideranças locais, lideranças de associação de moradores, de grupos de mulheres. Então, fomos recebidas lá na sede da Polícia Civil e ele, então, nos fez nos passou aquilo que nós achávamos que era um simples boato, ele nos passou realmente o interesse do Estado em acabar com as DEANs. E foi uma reunião, então, muito tensa, uma reunião onde nós chegamos muito comportadas, como boas moças de família, e nos transformamos, no curso da reunião, realmente em bravas guerreiras feministas, mostrando o absurdo que era acabar com a Secretaria das Mulheres. Eu acho que o Hélio se deu conta, né, do que estava acontecendo, ele não tinha percebido o quanto as delegacias tinham sido um projeto feminista, o quanto as delegacias eram importantes, as delegacias de mulheres, né, as DEANs,
E ele, então, fez uma espécie assim de uma provocação, né? Então, eu quero que vocês me mostrem, né, me façam o diagnóstico das delegacias de mulheres. E nós formamos um pequeno grupo que ficou junto e está junto até hoje. Eu, a Nair Jane, né, do Sindicato das Empregadas Domésticas, que até hoje, aos 90 anos, está absolutamente lúcida e militante, a Conceição Santos, de Volta Redonda, e eu. Então, nós três nos juntamos e, nesse momento, nós conseguimos, então, fazer uma visita às delegacias existentes. Era, então, a delegacia de Campo Grande, onde, naquela época, havia uma jovem delegada das mulheres. Quando nós entramos na sala dela, achamos tudo muito bonitinho, ela tinha florzinhas em cima da mesa. A delegada Marta Rocha, né, que hoje é deputada estadual. E nós começamos, então, a visitar Campo Grande, fomos para Niterói, onde a delegacia de mulheres era dentro de uma delegacia comum, era um ambiente horroroso, né, e estava caindo aos pedaços. A outra delegacia das mulheres aqui no centro, que também estava em péssimas condições. E fizemos um diagnóstico, fizemos um relatório que nós apresentamos para o Hélio Luz. E nesse processo também, uma das pessoas que nos ajudou muito foi uma advogada, né, que era a Célia Alencar. Né? A Célia Alencar era casada com Marcelo Alencar, né, que era, então, o governador seguinte. E nós conseguimos, a partir desse diagnóstico, mostrando o que as delegadas, as policiais das delegacias nos mostravam, nós conseguimos, então, que algumas delegacias fossem reformadas, que a DEAN Centro ganhasse uma sede melhor, que as DEANs passassem a ter viaturas, que elas não tinham viaturas, né? E um dado importante é que as DEANs do Rio de Janeiro, ao contrário da maioria das DEANs de São Paulo, elas funcionam 24 horas, sábado e domingo, né? Então, isso é um ganho importante que a gente não podia perder. E aí nós nos constituímos nessa comissão, e não era, então, uma comissão do CEDIM, era uma comissão que se formou pela provocação, né, do Hélio Luz. Isso é um processo interessante, que ela foi criada fora do CEDIM, mas ela se agrega ao CEDIM. Então, a comissão passa a ser formada por decreto do governador, né, junto com os membros do Conselho eleito e junto com as mulheres da Comissão de Segurança. Então, a Comissão de Segurança passou a ter a presença de delegada, coordenadora das DEANs, de defensora pública, a doutora Arlanza, por exemplo. A luta ainda é longa, né? Mas eu tenho certeza que nós não vamos desistir de lutar por esse mundo o qual nós merecemos, né? E que toda a população necessita. As mulheres necessitam se colocar nele, né? E conquistar todos os espaços. E todas as mulheres, muitas delas não têm oportunidade ainda, né? de conhecer essa lógica. Muitas ainda estranham, ainda continuam sendo meramente femininas, sem se saber ainda, sem se descobrir feministas, né? Era um pensamento diferente de como as coisas na realidade existiam. Como nós, mulheres, éramos diferentes. E então eu me senti feminista aí nesse ponto. Aí a Eulaneida Estuda era uma feminista ferrenha. E ela dizia assim, ô mulher, tu ainda não aprendeu isso não? Eu comecei minha militância no final da década de 70. E isso foi muito importante para todas nós, no sentido de fazer com que as mulheres se sentissem parte da sociedade e se reconhecessem como cidadãs. Na década de 80, nós vivemos a redemocratização do Brasil, onde as mulheres, muitas vieram do exílio e outras se organizaram para a transformação da nossa sociedade, né? Quando eu me vejo aqui sentada, conversando um pouquinho dessa minha história, eu vejo que o feminismo, ele só me ensinou a ser uma mulher melhor, a ser uma mulher mais bonita, a ser uma mulher que gosta de mim, entende? A ser uma mulher que se ama, a ser uma mulher inteira. E nesta casa do CEDIM, certo, eu só fiz reproduzir
e ampliar todo o conhecimento que a vida foi me dando lá fora. Eu acho que trazer a sociedade civil para o CEDIM revitalizou. O trabalho que tem sido feito é um trabalho de diálogo constante com os diversos municípios, com as secretarias de mulheres de diversos municípios, com as gestoras, com as DEANs, com os centros de referência da mulher, né, com os abrigos, né? O Rio de Janeiro tem 2 abrigos, um abrigo estadual e um abrigo municipal. Então, tanto a Edna quanto a Helena, elas conseguiram fortalecer uma rede de atenção às mulheres, buscando, né, oferecer a essas mulheres os serviços que elas precisavam, particularmente na questão da violência. Então, nesse momento, nós, inclusive, conseguimos, através da sociedade civil, nós conseguimos recursos para o CEDIM. Então, esse orçamento que nós temos permite que se faça vários projetos e que chegue até as mulheres de todos os municípios, os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E isso é importante exatamente por isso, porque você leva o conhecimento, né? E com a visão da sociedade civil, e não a visão do governo, não a visão governamental. O CEDIM recebeu esse orçamento, né? E ele resolveu aplicar, né, executar esse orçamento por meio de projetos que as conselheiras tinham proposto. E, no final, ficaram 25 projetos em execução atualmente. Aí essa parte branca da casca tem que sair, ó, que é o que dá o sabor de banana, é essa massa branca. A casca, ela pega o sabor do que você acrescentar nela. É um projeto para reaproveitamento de alimento, aproveitamento integral dos alimentos, para que a família carente possa ter uma vida mais tranquila. Também eles consigam fabricar para vender, para ter uma renda melhor, para poder ter uma vida melhor. A banana ou da passa a colher e as outras podem vir. E fizemos essas oficinas, ensinando essas pessoas para que eles possam aprender também e possam levar para a vida deles, para a família deles, e aproximar, agregar mais a família, né? A gente vai cozinhar, vai temperar direitinho. E eu estou feliz com as pessoas gostando, elogiando, agradecendo a gente, gostando muito, comendo tudo que a gente faz. Então, eu estou muito feliz por estar participando desse projeto, tá? Dessa parceria com a Edna Caledes e o CEDIM, que deu essa alegria a gente de estar hoje aqui podendo dar essa entrevista para vocês e falando das maravilhas que Folia na Panela faz. É sal, é sal. Esse aqui eu acho que é sal também. Acho que é sal, é sal. Eu sou do Instituto de Pesquisas e Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Nós trabalhamos com unidades de conservação e trabalhamos com água, trabalhamos com o desenvolvimento dos programas em torno da água. Quando eu mudei aqui para a região, eu percebi uma coisa, a gente não tinha água, vocês são muito jovens, né? Já tem água, mas quando eu mudei para cá, só tinha água de caminhão. Ou de cisterna que a gente coletava quando chovia, o senhor deve se lembrar. Né? A gente botava uma calha em volta da casa, igualzinho do desenho, e tinha uma cisterna em geral na varanda, né? Onde a gente coletava água. Todas nós devemos buscar essas condições, batalhar por essas condições, e elas só chegam até nós porque a gente está junto. Lembre-se sempre disso. A gestão das águas, e eu brigo por ela, porque é a gestão da capacidade de todos terem agricultura sustentável, segurança, alimentação, transporte, né? Porque a água serve para transporte também, vocês se lembram? Rio serve para levar coisa em navio de um lado para o outro. O mar serve para transportar grandes coisas. O nosso país viveu muito tempo e cresceu muito porque tinha rios em que as pessoas entravam pelas margens dos rios ou por dentro dos rios e iam caminhando para dentro. Eles dois
se ofereceram para serem voluntários nesse trabalho. Então é uma coisa muito bonita. Então você já está recebendo aqui um material muito legal que a Dalva trouxe hoje, para a gente já começar a pensar um pouco mais. Se Deus quiser, a gente vai ter essas cartilhas multiplicadas para vocês trabalharem aí. A gente está lutando para que multiplique as cartilhas. Então agora vamos ouvir aí o Alex apresentar o biodigestor. Okay, obrigado. Conforme prometido, o biodigestor está aqui pronto, tá? Ele foi feito com muito carinho, tá? A gente vai, no decorrer da semana, vai começar a colocar o esterco aqui dentro e aí já vai começar a fazer o processo de geração. O que é o biodigestor? Ele nada mais é do que um recipiente que a gente coloca aqui dentro dejetos. Esses dejetos, eles podem ser estrume de vaca, de suíno, alguém me perguntou sobre suínos, pode também. Resto de comida, tá? A diferença de um para outro é a fermentação. Alguns produtos fermentam mais do que outros. Aqui dentro tem um cano igual a esse aqui, tá? Depois que a gente terminar a filmagem, vocês podem vir aqui olhar. O que é isso aqui? É todo o dejeto que depois que tiver fermentado, a gente vai abrir essa válvula aqui e vai gerar biofertilizante. Ou seja, ele não só vai gerar gás, ele vai gerar gás e vai gerar adubo para vocês. Entendeu? Aí a gente depois vê um jeito de vocês poderem até comercializar isso, ganhar dinheiro com isso. O legal é depois a gente começar a botar os biodigestores maiores para a gente ter uma produção em escala grande. Aqui é só uma forma artesanal para vocês entenderem o processo. Eu moro em Saquarema há mais de 30 anos, 32 anos, 35 anos. E já tinha casa aqui, e aqui em Saquarema a natureza é muito potente, é muito possante. A gente é impossível vir para Saquarema e não se tornar uma pessoa vinculada à natureza, porque ela é muito forte. É o mar, é o céu, entendeu? É a Mata Atlântica, a Restinga, é uma coisa maravilhosa. Essa comunidade que nós estamos é a comunidade do charqueado, que aqui era um charque mesmo, era um charqueado. Então aqui existia inúmeras, essa questão de enchentes, eles conhecem bem, porque eles viviam dentro da lama, literalmente, e que ela recentemente foi toda remodelada, foi toda urbanizada, digamos assim, mas um micro espaço do que era aquele charqueado de antigamente. Em 2009 foram lançadas essas cartilhas, essa série maravilhosa feita pelo Ziraldo. Com a linguagem de quadrinhos, ele conseguiu criar cartilhas que são muito generosas para o povo brasileiro, são adaptadas também para a África, para a Ásia, e são adotadas como matéria de divulgação da importância do meio ambiente e da água, particularmente da água na questão da mulher. Hoje estou presidenta da Comissão da Mulher aqui na OAB de Saquarema e elaboramos um projeto chamado #Namoro Legal. Esse projeto objetiva ir às escolas com público-alvo de alunos e alunas da 8ª série para levar conteúdos da Lei Maria da Penha para que se faça uma reflexão sobre a violência contra a mulher. Não existem esses conteúdos da Lei Maria da Penha nas escolas. Por isso nós escolhemos fazer o projeto nos colégios, para os educadores reproduzirem o conteúdo que nós vamos passar pela nossa experiência, pela nossa expertise na questão da legislação e especialmente na discussão com os alunos que têm uma faixa etária de 10, 12 anos a começar a pensar nesses relacionamentos saudáveis, relacionamentos normais, né? Relacionamentos não saudáveis e relacionamentos abusivos. Nós criamos geralmente, iniciamos o evento com uma roda de conversa
eles se apresentam, aí dependendo da turma, a gente pode apresentar uma peça teatral curta, com tema, a gente pode apresentar um funk, a gente pode apresentar um vídeo. Então isso é que vai dar o start para começar a discussão do tema violência contra a mulher. Quando a gente começa a ilustrar esse tipo de violência, eles começam a perceber ou que conhece alguém, ou que alguém na casa deles sofre violência, ou que eles praticam a violência. A apresentação do projeto é gratuito, né? Nós fazemos isso porque é interesse nosso, por conta dessa advocacia feminista, mas a gente tem um recurso, um aporte da UERJ. Esse aporte financeiro vem do projeto que a gente apresentou para o CEDIM e o CEDIM apresentou para o UERJ. O tema da violência doméstica, para mim, é um dos mais cruéis de violação de direitos humanos das mulheres. Então, desde 1999, quando eu fazia voluntariamente o atendimento no CEDIM, né? Na época não existia ainda o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, existia apenas uma psicóloga que fazia atendimento às mulheres e me pedia para fazer, dar orientações jurídicas para essas mulheres. A partir daí, eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela legislação voltada à questão do combate. E depois disso tudo veio a Lei 9.099, que trouxe à baila a discussão da banalização da violência contra a mulher, até a construção da Lei Maria da Penha, que foi talvez a melhor legislação que a gente tem de combate à violência contra a mulher. Esses 25 projetos, eles assambarcam desde a educação de meninas, que elas podem seguir qualquer carreira, que qualquer carreira é importante, e desde que elas se identifiquem, não é? Inclusive as tecnológicas. Nós temos um projeto, portanto, para estimular as meninas a entenderem que elas podem ser o que elas quiserem profissionalmente. Aí nós temos projetos também para idosas, de crianças até idosas. Para idosas, foi pedido por elas e nós estamos atendendo, né? Por exemplo, 2 projetos de festivais de seresta e marchinhas, né? Em que pessoas, senhoras idosas, elas conseguem um espaço, né? Para mostrar suas habilidades e competências e se divertir e se entreterem, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade aqui desse festival, porque realmente é uma oportunidade que está dando a muita gente, porque a pessoa com uma determinada idade começa a ficar um pouco meio que caidinho. Então, para levantar a autoestima, precisa de programas como estes. Então, eu agradeço aqui ao CEDIM por essa iniciativa maravilhosa e que está dando essa oportunidade a gente. Nesse momento, estamos apresentando aqui o Festival de Seresta Chiquinha Gonzaga, que está na sua 16ª edição. Né? A primeira etapa foi lá no Conselho da Mulher, no CEDIM, na Rua Camerino, e a segunda etapa foi no Memorial Getúlio Vargas, lá na Glória. E aqui nós agora, para a finalíssima, né, numa alegria imensa das candidatas e de toda a equipe, né, porque a gente está numa evolução, né? Olha só, para terminar a apresentação de um festival para mulheres aqui no Teatro Municipal, né? Um grande orgulho para nós estar organizando esse evento.
florada, né? O projeto do Festival de Seresta Chiquinha Gonzaga é um dos maiores orgulhos que nós estamos tendo nesse momento. Esse projeto nasceu na Unigran Rio, em Duque de Caxias, dentro da Universidade da Terceira Idade, coordenado pela professora Vitória Leal. E a professora Vitória Leal, com a extinção do programa para a terceira idade dentro da universidade, ficou desesperada, sem ter onde colocar essa coisa tão maravilhosa que é o projeto Festival de Seresta Chiquinha Gonzaga. E aí ela nos procurou no CEDIM para que a gente fizesse a final do projeto lá no CEDIM. E a partir daí, nós assumimos o festival. A curadoria desse festival está comigo, Edna Calheiros. Ele foi entregue à AMEAS, a associação que eu faço parte, Associação de Mulheres Empreendedoras acontecendo em Saquarema. Mas eu senti que a AMEAS, uma associação menorzinha no interior, ela não teria a condição de abrigar fortemente um projeto de tamanha natureza. E aí a gente chegou e entregou esse projeto ao CEDIM com a curadoria da Edna Calheiros e da AMEAS. E agora nós estamos convidando Marlene Miranda e a CUT do Rio de Janeiro para estarem juntos nessa curadoria, porque nós precisamos garantir a continuidade do projeto através dos tempos. É motivo de orgulho para mim estar na apresentação desse festival, porque ainda é uma experiência nova e eu adquiri conhecimento nessa área de música, que eu não tinha muita, só de ouvido, de gostar. Então, para mim é uma experiência muito gratificante, porque eu fiz novas amizades, conheci músicos, cantoras, tem cantoras amadoras, profissionais, mas estão vindo só pela alegria de participar e fortalecer, né, o Conselho do Direito da Mulher. E isso também é um trabalho de inclusão para a terceira idade. Então, a gente está se sentindo muito mesmo gratificante, porque está dando resultado, né? E o resultado final, gente, é esse espetáculo maravilhoso nesse salão aqui no Teatro Municipal. A página do CEDIM, eu assim que vi, eu falei, quer saber? Se eu me atrevi em 2019, eu vou me atrever outra vez. E por sorte fiquei entre as 10 e estou hoje entre as 5. Sou muito honrada. Ativa FM ligou para mim para que eu viesse participar do Chiquinha Gonzaga aqui no CEDIM. Eu nem sabia que a inscrição estava aberta. Já tinha várias pessoas inscritas e eu fiquei muito lisonjeada de vir participar. E hoje a gente está vivendo um momento assim entre as 5 muito importante.
ela disse, vieram 40 mulheres, 38 mulheres, nós ficamos entre as 10, agora entre as 5, e só em estar nesse festival já estou muito feliz, gratidão me define também. Temos projetos de enfrentamento à violência, né? Que é, no caso, a qualificação de gestoras e dos conselhos municipais para o enfrentamento à violência. Esses projetos foram longamente pensados, não surgiram por acaso. Nós estamos tentando fazer o melhor possível e são o início, são sementes, né? Nós queremos que nos próximos anos eles se multipliquem muito, não é? E que com isso possam muito mais pessoas se beneficiarem e muito mais mulheres e ativistas se aproximarem do CEDIM, conhecerem o CEDIM, virem aqui participar, que essas estão sempre abertas, tanto para as mulheres que precisam, quanto as mulheres que podem ajudar ativamente trabalhando. Eu iniciei meu trabalho aqui como voluntário há alguns meses. Conheci esse acervo, conheci a história dessa casa, a missão dessa instituição. Surgiu a oportunidade de eu começar como funcionário e revitalizar, cuidar do acervo, preservar essa documentação rara que a gente tem, que foi constituída por gestões, por movimentos, por lutas nessa casa. A luta das mulheres ao longo desses anos, desde 87 até aqui. E aqui significa um trabalho que foi a primeira etapa da digitalização. Esse nosso acervo ele é único, ele não tem outra instituição. Nós temos também as fichas originais da União Fluminense das Mulheres. A sociedade civil, no geral, ela vai deixar um grande legado aqui para a sociedade, não só relacionada à documentação, mas todas as ações que o governo, quando assumir ano que vem, vai ver que é possível, sim, fazer várias ações em prol da política pública para as mulheres, que é possível fazer um trabalho maravilhoso e ter uma continuidade, principalmente em preservar esse acervo. Esse acervo que a gente tem por volta de 6.000 documentos, dividido em algumas coleções que retratam toda a história do CEDIM. Por exemplo, uma coleção de banners, desde 87 até hoje. Nós temos também uma coleção de folhetos como esses aqui que eu mostrei para vocês. Um material que ia para o lixo, mas com muita luta a gente conseguiu tratar, preservar, organizar e digitalizar, para poder disponibilizar para pesquisas gratuitas. Tenho muita satisfação de poder contribuir com um pedacinho nessa casa que tem essa missão tão maravilhosa. Estou hoje aqui no CEDIM como conselheira, diretora de finanças, e cheguei aqui como representação da União Brasileira de Mulheres. Estou representando a primeira direção da sociedade civil desse conselho, que nasceu em 1987 e que hoje tem uma outra dimensão. O que significa isso? Eu fui a primeira presidente eleita dentro de uma comissão, nós somos 17 pessoas da sociedade civil, sendo titulares, e 17 suplentes. E temos também 4 da gestão pública, titulares, e 4 suplentes. Como é que a gente chega aqui? A gente chega através de um edital publicado no Diário Oficial, do qual as entidades participam. As eleições foram realizadas em 2017 com essa mudança que houve no regimento interno.
onde a sociedade civil foi eleita da forma como sempre foi, através de um processo publicado em edital. As 17 entidades estavam aqui. Após a eleição, em 2018, foi publicado a nova organização do CEDIM, e nós nos reunimos e, entre nós, discutimos, decidimos e votamos a nova direção do CEDIM. Eu fui escolhida como presidente e isso foi em 2018. A gestão do CEDIM ela é mudada a cada 4 anos. A nossa gestão começou em 2018 e termina agora em 2022. Então, em 2018, assumimos, nós 3, eu como presidente, a Fátima como secretária, Edna Calheiros como secretária de Finanças. Trabalhamos juntas, enfrentamos muitas dificuldades. A gente já sabia que os desafios eram grandes. E essa direção está até hoje, só que eu, enquanto presidente, fiquei de 2018 até fevereiro de 2021, quando, então, eu passo a ocupar a função na Secretaria de Finanças. Então, nós estamos dentro da mesma direção, só com mudança de cargos, né, de funções, né? O que eu acho muito representativo e salutar, porque todas nós, qualquer conselheira, tem capacidade de estar aqui à frente, na direção do nosso Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Razão da minha paz tão esquecida, nem sei se gosto mais de você. Eu venho da cidade de São Gonçalo, sou atuante do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, uma organização social que há 32 anos atua no combate à violência e há 10 anos nós estamos atuando no campo contra a violência obstétrica também. E ao tomar ciência do edital do CEDIM, né, da publicação da eleição do CEDIM, nós, enquanto diretoria, decidimos a pleitear uma vaga, a inscrever a instituição. É o primeiro mandato. É uma conquista que levou quase 10 anos, né, de discussão, de articulação, né, até se conquistar o direito de se ter alternância junto à direção e à presidência do CEDIM. É uma conquista. Eu quero deixar registrado aqui que essa gestão da sociedade civil no CEDIM foi uma experiência, nesses 4 anos, de 2018 a 2022, foi uma experiência incrível que nós todas, conselheiras geral, vivemos. Foi uma construção coletiva, foi um aprendizado incrível, porque pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro, o CEDIM teve um orçamento próprio para sua execução dentro do próprio CEDIM. Essa gestão da sociedade civil encerra garantindo orçamento para as políticas públicas para as mulheres em 2022. E em 2023, nós temos que continuar essa luta e garantir que não tenhamos nenhum centavo a menos das políticas que foram garantidas para 2022. Porque, na verdade, direito a gente não ganha, a gente conquista, né? E foi estar aqui nessa casa, né, estar aqui no CEDIM, que nos leva a essa reflexão de que muito já conquistamos e muito que precisamos ainda conquistar. Conscientizar as mulheres desses seus direitos é uma forma, é uma prática de estar todos os dias atuando no campo do direito e contra a violação dos direitos humanos para as mulheres.